Obrigada. Alex, tivemos aí dados do PIB, né? Queria entender um pouquinho mais da tua leitura. A PIB aí do terceiro trimestre mostra um avanço de apenas 0,1%. E entender, a economia brasileira, ela está perdendo tração? Esse número, ele indica ali que o pico, né, do ciclo ali de atividade ficou para trás? Ficou e era o esperado, né, Paula? Ou seja, desaquecer a economia diante de uma política monetária restritiva. Vamos só reforçar que o Brasil está com taxa de juros do maior nível desde junho de 2006, portanto, 19 anos. Era esperado que ocorresse essa desaceleração dentro daquilo que o Banco Central persegue. Nós chegamos ao pico ali, quando a gente olha o PIB acumulado em 4 trimestres, que dá uma dimensão de como ele vai ficar no ano. Chegamos ao pico no início de 2025, com 3,5%, agora desacelerou para 2,6%, e a projeção da Austin é que possamos encerrar este ano de 2025 em 2,1%. Ou seja, nada fora do normal, tudo dentro do que se esperava e que dá ainda mais fôlego para o Banco Central, mais segurança para o Banco Central tomar a decisão dele sobre juros a partir de 2026. Ô Alex, prazer falar contigo. Se a gente for perceber, né, e analisar os setores que acabaram puxando, né, esse PIB de 0,1%, foi agro e foi indústria, né? Claro que são os motores da economia, os grandes setores aí que tradicionalmente acabam puxando. Só que são dois setores que, justamente por esse ambiente que você comentou, né, juros restritivo, né, contracionismo da Selic, um Banco Central bastante impetuoso ali, são setores que vêm encontrando dificuldades, né? O agro com a recuperação judicial, a indústria, seja por conta de menos investimentos, ou seja por conta até mesmo de algumas tarifas, ele acaba ficando ali numa apreensão. Que isso pode trazer até mesmo de observação para frente, né, dos próximos dados, se setores tradicionalmente pujantes, que têm um crescimento não tão forte, mas acabam sustentando o crescimento, de olhar para frente e perceber que a gente pode estar em algum mau lençol no produto interno bruto, no crescimento econômico adiante? Fala, Felipe, prazer falar contigo, bom dia. Bom, falando do agro especificamente, a gente sabe que recuperação judicial no setor é algo real, vem acontecendo, mas uma boa parte daquilo são alguns, infelizmente, aproveitadores da situação no qual o judiciário já está cuidando disso. Esse não é um fator que justifica. Até porque, vale lembrar que nós temos subsídios à produção agrícola, né, feito pelo Banco do Brasil, nós temos o Plano Safra. Então, aí é um problema, um risco natural da atividade do setor, que é o clima. O clima pode preocupar. Mas o agronegócio deve bater recorde esse ano de produção de grãos, produção de carnes. O agro brasileiro ainda é um grande expoente no mercado internacional. Claro que teve ali, de alguma forma, uma interferência por conta do tarifaço nos Estados Unidos, teve o clima que afetou bastante regiões produtoras, principalmente café, foi fortemente afetado em algumas regiões, ali principalmente em Minas Gerais, em algumas regiões importantes e também no exterior. Mas a perspectiva para o agronegócio é que ele continue com uma situação muito positiva ao longo de 2026. Um pouco menos do que 2025, porque vamos ter um recorde de produção agrícola, mas acelerando. Claro que o agronegócio ele tem uma relação intersetorial muito forte com outros setores, como, por exemplo, a indústria de transformação, que é um setor que já vem desacelerando há algum tempo, e também o setor de serviços. Mas nada muda uma perspectiva, por enquanto, ainda até que otimismo, pode-se dizer, de um crescimento econômico ano que vem, em relação ao mesmo nível observado neste ano para toda a economia, não só para o agronegócio, mas para toda a economia. E claro, né, Felipe, a gente não tem como, a gente ainda vai sentir os efeitos dessa política monetária restritiva. Por outro lado, o consumo ele continua muito forte, né? Nós vimos na semana passada os dados de emprego ainda muito resilientes, né? A renda crescendo, a taxa de desemprego no menor nível histórico. Tudo isso por conta dessa política fiscal expansionista ainda do governo,
mais uma vez, não vamos aqui discutir a questão da justiça social, porque isso é importante para o Brasil, dadas as diferenças regionais, de renda, culturais, essa dimensão territorial que tem o Brasil, é necessário que o governo esteja presente em algumas regiões mais carentes e estimule o consumo. Porém, a gente sabe que precisa fazer o ajuste de contas. E o Vandic estava falando isso, né, no quadro anterior, do risco ali, inclusive, de aumento de impostos sobre importações. O governo tenta de todas as formas, mas ele não ataca o principal problema, que são as despesas e, principalmente, mais recentemente, que está evidente agora, mas já vinha com um problema há muito tempo, as estatais federais, com destaque aos Correios, né, de um rombo ali de mais de 4 bilhões, e no primeiro semestre, todas as estatais juntas, um rombo de mais de 6 bilhões. Então, enquanto o governo tiver nas suas costas um custeio de empresas que são ineficientes, é claro que a situação e a conta não vai fechar. Então, ele sempre vai tentar melhorar a arrecadação. Só que tudo tem um limite, né? E tudo tem um limite e se agrava no ano eleitoral, né, Felipe? Que a gente sabe, no qual todos os parlamentares estão de olho ali numa fatia do bolo, o governo, para ter apoio, vai precisar abrir mais a torneira, e a gente sabe que tudo isso dificulta um pouco mais uma queda, por exemplo, mais acentuada da taxa de juros, uma queda melhor, por exemplo, de uma taxa de câmbio que poderia melhorar o nível de inflação. Enfim, a gente precisa avançar na questão fiscal para que toda a engrenagem volte para aquela situação de um ciclo virtuoso que o Brasil vive desde 2021.